Oi, mãe. Não, pode falar sim. Que horas foi isso? A tia tá com você aí? A gente nunca tá preparado, né? Mas faz o seguinte, eu vou conversar com o pessoal aqui e assim que eu estiver chegando aí eu te aviso, tá bom? Te amo, mãe. Até daqui a pouquinho. Quando eu era criança, a gente sempre passava a Páscoa na casa da avó. Era uma casa muito grande, era uma casa perfeita pra gente brincar de esconde-esconde. Eu lembro do chão de tábuas, da parede de madeira, eu lembro do barulho que fazia quando eu corria pelos corredores. Mas a Páscoa sempre foi uma festa muito barulhenta. Todo mundo ia na festa de Páscoa da vovó. À tarde, a mesa sempre estava farta e algo que não podia faltar era o pão caseiro da vovó. Eu lembro de abraçar a avó e ela sempre tá suja de farinha. Isso era um momento único, porque quando ela fazia pão, ela falava algumas coisas engraçadas. Eu acho que ela ficava feliz fazendo o que fazia. Vovó, o que você está fazendo? Eu vou fazer pão, querido. Quer ajudar? Sim, mas vó, por que você vai fazer pão? Porque vocês estão aqui hoje. E a avó quer fazer um pão especial para vocês. E também porque hoje no culto terá Santa Ceia e eu sempre levo o pão. Vó, o que é Santa Ceia? Eu lembro daquele dia no culto, na Santa Ceia. Eu estava tão feliz por ter ajudado a fazer o pão. Eu ficava olhando no rosto de cada um que comia para ver se eles gostavam. E eu lembro da vovó estar olhando para mim e com um sorriso no rosto. Porque querendo ou não, aquele pão era parte de nós, de mim e dela. Eu lembro dos adultos partindo o pão e comendo juntos em roda. Alguns sérios, outros de olhos fechados ou até mesmo chorando. Eles diziam: esse é o corpo de Cristo dado por você. E eu acho que eles estavam lembrando de Jesus. E eu não entendia direito o pão, o corpo, o Cristo.
próximo primeiro do serviço. Sejamos um com Cristo, isso é encarnação. Sejamos um com Cristo. Amar o próximo primeiro do serviço. Sejamos um com Cristo, isso é encarnação. Começamos a fazer o pão, a minha avó colocava os ingredientes e eu misturava com as mãos. Enquanto a gente fazia o pão, ela me explicava sobre os ingredientes. Ela falou sobre a farinha, o fermento, sobre o óleo e a água. Enquanto isso, a minha família ouvia umas músicas que falavam sobre Jesus lá na sala. E eu lembro que veio um pensamento: o que é encarnação? Querido, sabe de onde vem a farinha? Não, da onde? Ela é feita do trigo, que é uma planta comprida e de cor amarela queimada. Num dia, o semeador espalha as sementes do trigo na terra e as deixa ali, descansando. No outro, Deus manda a chuva para regar o solo e transformar aquela pequena semente em algo muito maior. No outro dia, o trigo se espreguiça para fora da terra até se tornar uma planta bem crescida, e essa planta produz uma espiga. No dia certo, o trabalhador colhe o trigo e o separa. O trigo precisa estar bem limpinho e todo amassadinho, moído, para se transformar em farinha, para que ela, depois, possa se tornar pão. Assim como o trigo se torna farinha, que se torna pão que alimenta, Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e dá vida. Encarnação é como o pão, querido. Que legal.
Depois de muitas Páscoas, eu aprendi a fazer o pão. O segredo está em amassar e descansar. A gente precisa amassar bem, sovar, até mesmo bater o pão sobre a mesa para que ele fique uma massa fofinha e firme. Há certos sofrimentos nisso, mas é necessário. Depois o pão precisa descansar bem e leva algum tempo para ele crescer. E nós precisamos esperar. E aí que era uma grande coisa para mim quando era criança, saber esperar, que era a parte mais difícil. É uma luta entre permanecer fiel e fugir da verdade. Mas a verdade é que é preciso passar pelo fogo. Os soldados levaram Jesus, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço, como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam. Cuspiam nele, tomavam-lhe o caniço da mão e com ele batiam em sua cabeça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados.
Jesus, meu Deus, venhas recordar-me pela sombra Salvador, venhas abrigar-me. Sim, a cruz, sempre memorizo, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra sagrarei, salvo além do rio. Sim, a cruz, sim, a cruz, sempre memorizo, enfim vou descansar, salvo além do rio. Salvo além do Me fascinava o forno a lenha da avó. Parecia enorme para mim. Ela era tão ágil, ela preparava a lenha com uma habilidade e uma rapidez de anos, como quem já sabe o que é necessário para fazer. O fogo crescia, ganhava vida e força. A gente colocava o pão lá dentro, com muito cuidado para ele não se perder. E dentro do forno, aquele pão se transformava. Finalmente, aquela massa frágil que a gente fez se tornaria aquilo que foi criado para ser, o alimento que a gente precisava. Assim como para tantas outras pessoas que viveu nessa terra, de povos e línguas diferentes, o pão seria mais uma vez preparado. Mais uma vez traria vida para quem dele comesse. A porta do forno se fechou e talvez naquele momento eu acho que eu compreendi que há muitas coisas que só começam apenas na beira do fim.
Oi, mãe. Não, pode falar sim. Que horas foi isso? A tia tá com você aí? A gente nunca tá preparado, né? Mas faz o seguinte, eu vou conversar com o pessoal aqui e assim que eu estiver chegando aí eu te aviso, tá bom? Te amo, mãe. Até daqui a pouquinho. Quando eu era criança, a gente sempre passava a Páscoa na casa da avó. Eu lembro quando fizemos pão juntos e eu fiquei muito surpreso com o tamanho e a beleza do pão que a gente tirou do forno. A minha avó, ela falava umas coisas engraçadas enquanto a gente fazia o pão. Ela falou que o pão foi transformado. O pão ainda era trigo, água e gordura. A gordura. Mas algo tinha... Mas algo mudou. O pão tem cor. O pão tem um aroma que alimenta, tem uma textura que conforta. Ele é um corpo. O pão tem vida porque quem come o pão recebe vida. O pão sustenta e acolhe a mesa, pois recebe a todos, pequenos ou grandes. O pão nos dá vida. E vida em abundância. Hoje eu acho que eu entendi o que minha avó estava falando. Ela estava falando sobre a verdade, sobre a vida e a morte, sobre a ressurreição. Eu não entendia tudo o que ela falava e eu acho que ainda não entendo. Eu acredito que Cristo não está mais morto. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus
sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Desde que eu era criança, fazer o pão para a Santa Ceia era a minha alegria. O pão que é repartido por todos era a descoberta do fazer o bem, de alimentar e de cuidar. Era parte de mim, parte de nós, parte de Deus. Talvez eu não tenha entendido tudo, mas sabia que era importante. Sabia que era o tempo de estar quieto, esperando, mas presente com os outros. Uma forma de sermos família, a forma de sermos igreja, lembrando de Jesus, com a cruz no centro do mundo, o centro de tudo. Pois aquele que morreu não ficou morto, ressuscitou. Eu acho que foi assim que eu entendi. A ressurreição é como a liberdade que eu sentia ao correr pela casa da minha avó, ou como experimentar pela primeira vez o pão que ganhou cor, forma, aroma e gosto. A ressurreição é a certeza da vida que vence a morte, mas também a expectativa pelo nosso verdadeiro lar, o reino de Deus. Todos nós repartimos o pão, pão que é nosso, pão que é o corpo de Cristo, sua morte e vida. E as palavras não são mais apenas palavras, mas são poder e graça. Agora eu vejo em partes, mas um dia vou conhecer da mesma forma como sou conhecido por Deus. Hoje eu faço, como e partilho do pão que satisfaz. Talvez amanhã precise fazer outro. Esse é o corpo de Cristo dado por nós.